momento, começar a agradecer a Jesus pelo sacrifício que nos garantiu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos nesse dia. Aleluia.
Bom dia, família da paz. Que bom estar com vocês reunidos. Olha, rapaz, não tinha visto o Alexandre ali, ó, estava preocupado já. Rapaz, cadê o Alexandre? O Alexandre é tão querido, é tão precioso, né? E eu gostaria de trazer uma mensagem para a igreja que Deus, eu creio que falou ao nosso coração. Até sexta-feira, assim, Deus não tinha falado nada ainda do que eu iria ministrar. Mas sexta-feira eu fui falar: Senhor, hoje o Senhor vai falar comigo. Que palavra o Senhor quer trazer, não para mim, mas para a igreja, para os irmãos, né? Para esse pequeno rebanho que vai crescendo a cada dia. E Deus me mostrou aqui nesse livro de Lucas, no capítulo 15, uma coisa interessante. É difícil acontecer isso, mas nesse capítulo 15 de Lucas, Jesus, ele fala sobre 3 tipos de coisas que se perderam, 3 tipos de perdidos. E é interessante que ele fala por parábola, e quando ele fala por parábola, é porque de alguma forma ele está querendo trazer uma verdade que é para a igreja, tá? Que não é para qualquer pessoa, não. Porque ele perguntar: Jesus, por que o Senhor fala por parábola? E ele disse: olha, para que vendo não entendam, para que ouçam não compreendam, mas somente aqueles que é dado de conhecer ao Senhor, tá certo? Então ele fala por parábola, porque não é qualquer pessoa que consegue entender a palavra, mas aquele que tem o Espírito Santo, ele vai compreender, tá? Tem uma realidade. Agora, irmãos, é tão comum nós vemos pessoas que vêm muitas vezes à igreja. É comum a gente ver pessoas que dizem que amam a Deus. É comum nós vermos pessoas que dizem: não, Jesus é o meu Senhor, né? Jesus, eu amo Jesus, eu sei que Deus, Ele é Deus e tal. E eu vou contar a história para vocês de um bêbado. Um bêbado não, era uma pessoa que ia de vez em quando, né, na missa, só que ele era viciado em álcool. E aí, quando ele não tinha mais dinheiro, já tinha acabado todo o dinheiro dele, aí ele ia na missa, e na hora que passava a sacolinha, ele, em vez de dar contribuição, ele pegava ali, né, ele pegava da sacolinha para ir tomar, né, para ir tomar cachaça, para comprar a cachaça. E ele chegava lá no bar, o dono do bar já conhecia ele, falava: olha, eu sou Deus. Aí o dono do bar perguntava: mas onde você conseguiu dinheiro? Ele falou: não, eu sou Deus, eu sou Deus e tal. Aí o dono do bar um dia falou para ele: rapaz, você para de falar esse tipo de blasfêmia, que se o padre souber que você anda falando que você é Deus, ele vai mandar excomungar você. Falou: não, rapaz, o próprio padre mesmo que disse que eu sou Deus. Falou: deixa de mentir, rapaz, agora tu nem bebeu ainda, tu já está mentindo. Não, vamos lá. Aí saí: não, vou lá, hoje eu vou desmascarar esse camarada. Aí chegando lá, quando o padre viu ele, falou, aí o padre disse: meu Deus, você de novo aqui? Aí o bêbado disse: não estou falando, estou dizendo que eu sou Deus. Mas foi só para descontrair. Mas Lucas capítulo 19, que é a palavra central dessa mensagem, o texto principal é assim, ó. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido, a buscar e salvar o que se havia perdido, tá? Baixa só um pouquinho aqui que tá. Obrigado, Bruno. Então ele diz, opa, ótimo, tá bom. Ele diz que o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar
o que se havia perdido. Então ele fala de duas coisas: ele veio para resgatar, buscar, encontrar o que? Aquilo que se havia perdido, aquele cristão que se havia perdido, aquela pessoa que precisa ter uma revelação. O perdido, irmão, não é somente aquela pessoa que está jogada no vício, na bebida, na cachaça, como muitos podem pensar, falar: eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço mal para os meus, então eu não preciso desse Deus, né? Não é isso, não é essa pessoa somente que está perdida. Pode ser até que lá no meio desse esteja alguém que não está perdido, né? E está servindo um propósito somente, tá? Glória a Deus. Mas veja bem, queridos, olha só, preste atenção. Muitas vezes aquele que está perdido é aquela pessoa que se fecha completamente para conhecer a verdade. Muitas vezes esse tipo de comportamento é até muito mais perigoso para nós do que alguém que reconhece que está errado e que precisa tomar uma decisão na sua vida, precisa tomar um novo rumo na sua vida, e ele acaba indo até Deus. Eu era um desses. Eu estava numa vida completamente fora do propósito divino, e eu trabalhava muito e me esforçava, mas eu já tinha um destino certo por dinheiro que eu gastava, sabe? Era para fazer o meu divertimento pessoal. Mas passou o tempo e eu comecei a perceber que eu precisava mudar aquela rota. Alguma coisa precisava acontecer para que eu saísse daquele ciclo vicioso, daquele deserto que não estava me trazendo nenhum tipo de intimidade com Deus, de prosperidade, de bem-estar. Pelo contrário, eu estava levando a vida do jeito que a vida estava me levando, né? Eu estava indo no curso dos meus amigos, dos meus colegas, da sociedade, daquelas pessoas que falavam, que opinavam, que tinham voz sobre mim, esquecendo eu do meu Deus, esquecendo dos ensinos que eu tinha aprendido na minha casa, na minha família, com meu pai, com a minha mãe, sabe? Apesar de que meu pai e minha mãe na época, eles não eram cristãos, mas eles tinham princípios cristãos muito fortes, sabe, queridos? Até que chegou um dia que eu comecei a ver que havia tinha uma terceira via, que tinha uma solução, que eu poderia, ter uma nova experiência, experimentar algo diferente daquilo que eu estava vivendo, sabe? E foi aí que a única saída, a única solução era realmente buscar e conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Jesus nos ensinava, aquilo que Ele queria transmitir para a sua igreja, aquilo que Ele quer transmitir, que Ele veio com o propósito de trazer libertação para nós, boas novas para nós. E a libertação não se condiz, não está relacionada apenas a alguém pôr as mãos sobre outra pessoa e ela estribuchar no chão, cair, não, é a libertação de conhecimento, é a libertação da revelação divina, é saber o propósito divino, a palavra divina que vai nos libertar, o conhecimento que vai nos libertar daquela vida, daquele ciclo que nós andamos e parece que nós não conseguimos sair dele. Mas eu garanto para você que somente a palavra de Deus, a verdade revelada é que vai nos tirar desse ciclo vicioso, desse ciclo de vida que não nos leva para salvação nenhuma. E Jesus disse que Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Então, se tem alguém que acha não precisar, com certeza esse alguém nunca vai encontrar com Jesus. Esse alguém nunca vai poder ter acesso à revelação divina, porque ele despreza a palavra de Deus. Pior coisa que tem é alguém que despreza a palavra de Deus, porque a palavra não vai fazer
efeito na vida dele. A palavra não vai poder mudá-lo. Não adianta. O que nos muda de fato é a palavra de Deus, é o conhecimento divino. Por isso nós precisamos nos ater ao conhecimento divino. Veja bem, note aqui, tá, que nesse capítulo 15, quando ele fala daquilo que havia se perdido, se perdeu, e nós temos que ter o cuidado para nós também não permitirmos que algo se perca na nossa vida também, estando nós em uma posição privilegiada. Muitas vezes nós estamos aqui, eu estou falando para a comunidade, eu estou falando para crente, eu estou falando para você que está aqui, e essa palavra é para você que crê em Jesus, de fato e de verdade, que é verdade essa palavra. É muito fácil você e eu nos enredarmos da verdade. É muito fácil para nós sairmos da salvação. É muito fácil porque por uma pequena coisa isso pode nos levar a termos uma decepção, levar a realmente a pegarmos uma antipatia, né? Pela palavra, pelo evangelho. Depende muito daquilo que você ouve e depende muito daquilo que você vê, sabe? Por isso que ele veio para buscar e salvar o que se perderam. Ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando dos próprios judeus. Ele está falando da direção certa em que a igreja havia saído da verdade. E nós não podemos sair da verdade, nós precisamos conhecer a verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, e Ele vai nos libertar. Isso que é mais maravilhoso. Nós não podemos esperar um Jesus que vai descer para poder falar conosco. Não, Ele já falou, Ele já existe, Ele já está aqui, Ele é a palavra, Ele é a verdade. Sabe? Só ler a Bíblia não vai adiantar, irmãos. O que mais tem hoje são palavras e palavras e palavras. Não, tem que praticar, tem que ter comunhão bíblica, tem que colocar a palavra em prática na minha vida e na sua vida também. Veja bem, primeiro perdido que nós encontramos aqui em Lucas 15 é a dracma. Então Jesus mostra aqui, Jesus quer mostrar com essa visão como são e como se acham os perdidos, tá? Veja bem, o relato aqui, eu entendo e eu creio e eu quero que você medite nisso, que Jesus, ele mostra essas parábolas para que nós possamos entender, tá? Quem são, a visão dos perdidos e como se acham os perdidos, tá? A parábola está aqui no versículo 8 e 9, diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se havia perdido. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa tremenda. Ele fala dessa dracma. Se você for pesquisar, eu pesquisei, essa dracma, ela vale, né, na época que ela existia, era uma moeda, tá? Ela valia menos do que 3 gramas de um denário, que correspondia a um dia de trabalho, né? Um dia de serviço, um denário. E ela valia menos do que um denário, ela valia assim, quase 2,5 gramas de prata. Era um valor muito pequeno. Alguém poderia pensar, faz uma moeda. Eu já vi muitas moedinhas, né? 10 centavos, 20 centavos lá, desprezada lá pelo lado de cá. Mas se fosse uma nota de 50, fosse uma nota de 100, rapaz, eu acho que não ia ficar muito tempo por lá não, né? Não é não? Mas você passa na rua muitas vezes, você vê uma moedinha lá de 20 centavos, 10 centavos, né? Aí você passa lá, e poderia Jesus ter falado: uma moedinha, não tem importância nenhuma, né? Ninguém vai se importar, ninguém vai querer.
sabe? Mas não, ele deu importância para essa moeda. Ele deu importância para ela. Ele foi atrás dela. Ele disse, aquela mulher varreu a casa dela, ela limpou, ela cuidou, ela foi atrás, sabe? Aquela moeda, apesar de não ter um valor monetário muito alto, mas ela tinha uma importância muito grande, porque naquele tempo não tinha aliança. Então o noivo, ele dava de presente para a noiva 10 moedinhas, 10 dracmas. Aquilo era um símbolo de que ele tinha um compromisso com ela, de lealdade, de fidelidade, sabe, de ser fiel em tudo. 10 moedinhas. E aquela mulher ficou preocupada, aquela senhora, aquela moça, não sei, talvez aquela noiva, porque ali ela deve ter imaginado bem, o que eu mais prezo é meu relacionamento com meu marido, né? Ou então com meu noivo. Eu não posso desapontá-lo agora, perdendo a impressão que ele vai ter é que eu sou uma pessoa relaxada, é que eu sou uma pessoa descuidada, é que eu sou uma pessoa que não me interesso pelos compromissos que eu tenho assumido. Eu imagino o que não se passou pela cabeça daquela senhora, daquela moça, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia fala que ela saiu procurando a casa. Ela chamou pessoas, me ajuda a procurar, vem aqui e tal, até que ela encontrou aquela moedinha, ela encontrou aquela dracma. E uma vez que ela encontrou aquela dracma, ela ficou tão feliz, ela ficou tão alegre. Ela mandou chamar as amigas, ela chamou os vizinhos, venham aqui, vamos fazer uma grande festa. Irmãos, isso não é normal. Isso não é normal para uma pessoa que não entende o valor que tem uma vida, uma pessoa que não entende o valor que tem um compromisso, não entende o valor que Deus dá. Isso, Jesus dá um valor muito grande para mim, para você, ainda que nós sejamos o menor dos menores dos menores. Ele dá um valor muito grande. Eu me lembro de uma história, é o seguinte: um certo pregador, as pessoas dificilmente convertiam, ele estava com o coração endurecido. E um dia a esposa dele falou: amor, hoje você me libera do culto, porque eu já sei que toda vez que você vai, prega maravilhosamente bem, mas os irmãos não se convertem, né? Aí ele: não, tá bom, amor, pode deixar, eu vou lá, né? O marido do pastor tão precioso. Aí ele foi para lá e pregou. E quando chegou do culto, na hora, o culto era de manhã, na hora do almoço, aí perguntou: e aí, amor, como é que tá? Como é que foi o culto? Eu falei: foi maravilhoso hoje, amor. Disse: como assim? Não, foi muito legal. Olha, 2 vidas e meia se converteram. Aí, 2 vidas e meia? Então foi 2 adultos e uma criança? Falou: não. Foi 2 crianças e um adulto. Como assim? Ele falou: porque o adulto só é a metade da vida dele que ele está dando para Deus, né? Só uma parte da vida dele. Mas as criancinhas, não. As criancinhas, elas deram a vida toda delas para Jesus. E Jesus valoriza tanto as criancinhas, não é verdade? Irmãos, nós tivemos um trabalho agora com o Paz Kids aqui. Nosso Ministério Kids está cada vez mais poderoso. Tantas crianças que vieram aqui e as crianças choraram e se emocionaram, e os pais também falaram: eu gostei tanto, sabe? E agora, dia 25, eu acho que vai ter outra também, né? Vai ter dancinha para caipira, para as crianças, para as criancinhas, vai ter toda uma liturgia, falar sobre Jesus, sobre a alegria. Vai ser muito, muito top, sabe? Traga seus filhos, convide os coleguinhas dele, vai ser uma bênção. Mas sabe que uma criança tem muita importância para nós. Mas são crianças, só dá trabalho, não sei o que. Não, pelo contrário, as crianças para nós, elas são importantes. As crianças são muito importantes, muito mais importantes para nós. Damos importância. E Jesus aqui, ele está mostrando a importância da pessoa mais simples, que se perde. Se fosse e tem lugares, né? Aqui não.
Mas tem lugares que é alguém importante, um juiz, um político, um advogado e tal, aí todo mundo vai atrás. Mas quando é um irmãozinho, né, um irmãozinho ali simples, que às vezes carente, vem na igreja porque está precisando pegar uma cesta básica, aí a pessoa deixa, né, ninguém vai atrás. Isso é horrível. Aqui não. Eu estava saindo da panificadora, aí um senhorzinho estava lá, ele estava pedindo ajuda. Ah, me dá uma ajuda aí, dá uma ajuda. Eu falei, ele pediu um quilo de alguma coisa lá, de açúcar, eu acho, de arroz. Eu falei, você vai lá na igreja, na semana, pode procurar na ciência social, nós vamos dar uma cesta para você, vamos dar uma ajuda para você. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas podem até não ser tão importantes para o mundo, para a sociedade, mas para nós, para Jesus, ela é muito importante. Ela é muito importante, sabe, queridos? Ela é importante. E Jesus está mostrando aqui a importância que aquela moça, que aquela discipuladora, que aquela senhora dava para aquela dracma. Eu me lembro, irmão, tantas vezes de pessoas que estavam afastadas de Jesus, estavam perdidas e voltaram para o colo do Pai. E Jesus recebeu com tanta alegria, né? E nós recebemos com tanta alegria. Se você que está aí nos ouvindo, se você está participando desse culto conosco, você conhece alguém, sabe, que está afastado de Jesus, que é uma dracma, ele pertence a essa casa, ele pertence à casa divina, ele pertence a alguém, a Jesus, e ele, infelizmente, venha, traga ele de volta, nos ajude a encontrar, sabe, nos ajude a encontrar, traga de volta. Se você que está aqui conhece alguém, traga de volta, por favor. Ela é importante para nós, e ela vindo aqui, nós vamos nos alegrar com ela, nós vamos fazer festa com ela, nós vamos nos regozijar, nós vamos chamar ela para a noite das estrelas, amém? Oh glórias, nós vamos, sabe, irmãos, porque é importante para Deus. Eu entendo o sentimento daquela moça, daquela senhora, eu entendo, né, que ela queria encontrar a dracma dela, ela não queria que aquela dracma ficasse perdida. Agora, por quê, né? Por que ela deu tão importância para aquela dracma? Então, naquele tempo de Cristo era um costume do noivo dar, né, um saquitel para garantir a garantia daquele noivado, né, como um compromisso daquele noivado. Eu quero mencionar aqui 3 características de uma pessoa tipo a dracma, ou de alguém tipo a dracma que se perdeu. Primeiro, é alguém que não tem consciência de que está perdido. Então nós precisamos ajudar as pessoas, né? Não tem consciência que está perdido. Para ele está tudo bem, né? Tudo maravilha. Segundo, ele não sabe o que está acontecendo com a vida espiritual dele, tá? Não sabe o que está acontecendo com a vida espiritual dele. Terceiro, ele pode ser levado para qualquer lugar. Pode ser levado para qualquer lugar, tá? Essas 3, eu acho, são características de alguém que está perdido, né? Para esse tipo de perdido, tudo está bem, nada tem de errado com ele. Ele pode ir à igreja algumas vezes, mas não entende o que é o pecado de fato. Ele o que é o arrependimento de fato, tá? Afinal, ele não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Porém, para ele tudo é normal. Tudo é normal, tudo é viável, tudo é possível, tudo deve ser feito e tal. Agora a solução, né? O que nós devemos aplicar? O que nós devemos fazer para ajudar essas pessoas, tá? O que nós devemos fazer? Algumas sugestões. Primeiro, Jesus falou que aquela senhora, primeiro, ela acendeu a candeia. Candeia é a lâmpada, né?
que ilumina. No escuro não dá para encontrar. Então Jesus vai acender a candeia para que nós possamos ver, tá? Vai aparecer para que nós possamos enxergar, né? A Jesus mostra a luz da palavra, não dos meus próprios conselhos, mas a luz da palavra. Ou seja, somente quando nós sentamos com Ele, vamos tomar um café, vamos comer um pão de queijo aqui, tá? Vem aqui na minha casa, então vou lá com você. Aí você abre a palavra, a luz da palavra, aí você fala para Ele, né? Você conversa. Mineiro gosta tanto de pão de queijo, eu gosto tanto de pão de queijo, né? Eu gosto de camarão também, né? Eu fui lá na casa da Jéssica, o Mateus, meu Deus, um bobó de camarão, era isso? Eu não sei se era esse o nome do prato, mas estava muito chique, meu Deus, muito delicioso. Mas eu gosto de pão de queijo também, amo pão de queijo também. Então veja bem, senta com Ele com pão de queijo, e depois de comer o pão de queijo, tomar o café, prosear, aí você vai, abre a palavra, mostra para Ele, irmão, a palavra aqui, querido, você é tão precioso, você é da casa. Eu não estou falando para aquela pessoa que não é convertida, não, estou falando para aquele que é da casa, aquele que se perdeu muitas vezes em casa, dentro de casa, né? E a segunda coisa que eu acredito que essa mulher fez ela ter sucesso, ela varre a casa, tá certo? Ela varreu a casa, tá? Ela limpa,